Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então a nossa terceira unidade e nessa unidade as nossas aulas vão se ocupar apenas do sistema pronominal da língua de sinais, ok? Então nós vamos estudar nessa unidade apenas o sistema pronominal. Então vamos recapitular rapidamente quais são os sistemas pronominais que a gente estudou na língua portuguesa e ver qual desses a gente vai estudar na língua de sinais, ok? A gente sempre começa estudando o sistema pronominal pelos pronomes pessoais, certo? Então foi assim na língua portuguesa, será assim na língua de sinais. Depois nós passamos a estudar os pronomes possessivos, certo? Em seguida nós temos os pronomes demonstrativos, tá? E por fim nós temos os pronomes interrogativos e os pronomes indefinidos, ok? Bom, são esses os pronomes que nós vamos estudar nas línguas de sinais, ok? Na língua portuguesa a gente estuda também pronomes de tratamento, pronomes oblíquos, né? Então os pronomes de tratamento, aqueles que a gente usa nas correspondências ou para se dirigir a autoridades, por exemplo, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, nós não vamos utilizar em língua de sinais. Tudo bem? Já os pronomes oblíquos, né, só para relembrar da língua portuguesa, o, e, os, as, lhes, me, mi, comigo, te, ti, contigo, esses a gente não usa na língua de sinais. Tudo bem? Porque eles acabam ali entre uma palavra e outra, sendo incorporados a outros sinais na língua de sinais. Tá? Então isso fica subentendido na ideia da frase, no contexto da frase. Ok? Bom, então nós vamos trabalhar com esses 5 grupos de pronomes, tá? Pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos e indefinidos. Tudo bem? Vamos começar, vamos ver cada um deles. Bom, os pronomes pessoais, eles são muito conhecidos, né? Nós não temos dificuldade de lembrar nenhum deles, de identificar nenhum deles, tá? Então, nós temos dividido entre singular e plural, tá? Então, o singular em língua de sinais vai ser assim, singular, tá? Singular. E o plural vai ser assim, plural, tá? Então, começando, nós vamos ter eu, tu e ele ou ela, tá? Então, nas descrições de todos os materiais de língua de sinais, quando o sinal for comum de 2 gêneros, ou seja, servir tanto para o masculino quanto para o feminino, ele vem identificado com arroba, tá? Então, o ele ou ela, ele vai aparecer escrito EL, arroba, tá bom? Então, vamos lá. Eu, nós vamos usar um indicador, tá? Eu, no peito, eu, tu, vou apontar para a pessoa e olhar para a pessoa, tá? Tu, ele ou ela, eu vou apontar para os lados. Ele ou ela, ou ele ou ela, tá? Então, eu, tu, ou você, tu, ele ou ela, tá? Só com perdão aqui do enquadramento, então o sinal de ele eu estou fazendo desse jeito, mas ele deveria ser feito assim, tá? Ele ou ela, em vez de assim, tá? Então, corrigindo, ele ou ela, posso fazer com outro braço, ele ou ela. Ok? Então perceba que a gente está usando só um indicador. E é um indicador, tá bom, pessoal? Não posso usar esse sinal para fazer eu. Tá errado, tá bom? Não é assim que sinaliza eu. Ok? Eu, com indicador. Tu, ele ou ela. Tá? Eu posso fazer com outro braço canhoto, ele ou ela. Tranquilo? Tem uma questão importante que vai servir para diversos outros conteúdos que a gente vai ver na disciplina, tá? Que nesse aspecto nós temos um outro fator que é determinante para a configuração do sinal, que é a direção do olhar, tá? Então, quando eu faço tu, eu preciso olhar para a pessoa que eu estou sinalizando, porque se eu sou o falante, eu sou a primeira pessoa. Então a segunda pessoa está na minha frente. Eu tenho que olhar para ela, tá? A terceira pessoa, ela está do lado, ela não é nem a primeira, nem a segunda pessoa, ela é uma terceira pessoa que está aqui do lado, ou do outro lado, tá?
Então, quando eu olhar para a segunda pessoa, para eu demarcar a segunda pessoa, eu preciso olhar, tá? E apontar. Então, eu, tu, ele ou ela. Certo? Se eu fizer isso aqui, significa ele ou ela. Mas se eu olhar, já vira tu. Porque a direção do olhar é que determina a segunda pessoa. Certo? Então, olhando para a segunda pessoa, apontando uma terceira pessoa, ele ou ela. Tá? Se eu olhar para cá, eu estou apontando a minha segunda pessoa está aqui e a terceira pessoa está aqui. Entendido, pessoal? Isso é muito importante para os próximos conteúdos que a gente vai ver, tá? Principalmente quando a gente for falar dos verbos, tá bom? Os verbos de concordância, é um tipo de verbo que depende dessa ideia, tá? Dessa marcação no espaço das pessoas, tá? Principalmente da segunda e da terceira pessoa. Continuando. Então essas são as pessoas, são os pronomes pessoais simples, tá? Então, os pronomes pessoais do plural, nós temos nós, tá? Nós. Então é como se fosse um círculo que começasse em mim, todas as outras pessoas que estão presentes terminam em mim. Somos nós, ok? Vocês, bom, se você no singular é uma pessoa, vocês no plural serão várias pessoas, tá? Então vocês. Então você, vocês, né? E a terceira pessoa, também no singular, é uma pessoa, né? Ele ou ela. No plural serão eles ou elas. Tá? Eles ou elas. Bom, os pronomes pessoais têm um detalhezinho na língua de sinais. Tá? Que ele tem uma forma dual, trial, quadrial e plural. Então ele tem o singular, ele tem o dual, trial, quadrial, plural. O dual, trial e quadrial são formas de plural, tá? Mas eles são divididos dessa forma de acordo com as pessoas que estão envolvidas nesse plural, tá? Então o singular continua igual, eu, você, ele ou ela, tá? Mas o plural, a primeira pessoa do plural, ela pode ser dividida em dual, trial, quadrial, tá? Então, quando eu digo nós, quando eu faço esse nós, estou fazendo um nós geral. Somos nós todos, tá? Mas eu posso dizer nós dois. Olha, nós dois vamos estudar. Nós dois ficamos reprovados. Mas eu posso dizer nós três, nós quatro, ou nós todos. Seria essa forma, nós todos. Quando eu digo nós dois, eu posso dizer nós dois, eu e você. Tá? Então a configuração é essa, eu e você, eu vou apontar para a pessoa que está na minha frente, eu e você, ou eu posso dizer nós dois, eu e ele, nós dois, eu vou apontar para a terceira pessoa, nós dois, ok? Então quando eu digo nós dois, eu e você, olha, nós dois vamos passear, ou eu posso dizer nós dois, eu e ele, olha, nós dois vamos esperar, certo? Então nós dois, ou nós dois, eu e você, nós dois, eu e ele, ou eu e ela. Nós três vai ser a mesma coisa, porque pode envolver nós três, eu, você e ele, seria mais ou menos isso, nós três, tá? Nós três, eu e eles, nós três, eu e vocês. Então seria nós três ou nós três, certo? 4 é a mesma coisa. Nós quatro, tá? E o plural, que é o nós todos, certo? Nós todos. Tem uma forma que nos livros vai aparecer como nós grupo, tá? Então seria nós grupo. E aí a gente está fazendo referência a um grupo específico de pessoas, tá? Como por exemplo uma turma. Tá? Então nós, grupo da turma, mais ou menos isso, estamos dispensados, tá? Por exemplo. Ok? Então recapitulando, a forma singular, eu, você, ele ou ela. A forma plural, nós todos, nós dois, nós três,
nós quatro ou nós grupo. Tranquilo? Vamos continuar. Agora os pronomes possessivos, tá? Os pronomes possessivos. Perdão, pessoal, deixa eu só voltar ali para os pessoais para dizer que o sinal de pessoais vai ser assim, tá? Letra P na testa. Pronomes pessoais, tá? Pronomes possessivos, tá? Como se eu estivesse arranhando assim, ó. Possessivos, tá? Então, pronomes pessoais, pronomes possessivos, ok? Então, quais são os nossos pronomes possessivos? Eu tenho o meu, então é por isso que eu não posso usar essa configuração para dizer eu, né? Porque isso aqui significa meu, né? Então é meu, eu, ok? Então meu, teu. Então, se tu, lá nos pronomes pessoais, eu usava o indicador, aqui agora eu vou usar a letra P, tá? Letra P. Então, eu vou usar teu. Um movimento só. Teu. Porque é singular. Teu. Meu, teu. Se teu é assim, como é que vai ser dele ou dela? Eu vou apontar para a terceira pessoa. Dele ou dela. Tá? Então, meu, teu, dele ou dela. Um movimento, porque nós estamos falando do singular, tá? Já quando a gente vai para o plural, nós temos o nosso ou nossa, né? É o mesmo sinal de nós todos, tá? Então, é nosso, tá? Nosso, nossa. Quando eu vou dizer o que na língua portuguesa a gente diz vosso, na língua de sinais nós vamos chamar de vocês, tá? De vocês. Então eu vou ter, se eu tinha no pessoal tu, né? No singular teu, no plural eu vou ter mais de um movimento, 2 ou 3 movimentos. É de vocês, tá? De vocês. De vocês. Se de vocês é assim, como é que vai ser deles ou delas? Eu vou apontar para a terceira pessoa. Deles ou delas, tá? 2 ou 3 movimentos. Tá? Então, voltando, meu, teu, dele ou dela, singular. Plural, nosso ou nossa, de vocês, deles ou delas. Tudo bem? Beleza, vamos para os pronomes demonstrativos. Bom, os pronomes demonstrativos, o sinal vai ser pronomes, tá? Uma mão o soco, outra mão a letra P, pronomes demonstrativos, tá? Demonstrativos. Então, para ficar bem fácil da gente entender, normalmente a gente trabalha com uma ideia, tá? Com 3 ideias para a gente entender os pronomes. Quais seriam os pronomes demonstrativos? Vamos dividir em 3 grupos, tá? Então seria este, esta, isto, esse, essa, isso e aquele, aquela, aquilo. São 3 grupos, tá? Que em língua de sinais eu vou usar o mesmo sinal para cada grupo, certo? E isso tem a ver com a proximidade que a gente está do objeto que a gente está demonstrando, né? Os pronomes demonstrativos. Então eu tenho este, esta, isto, o que está perto de mim e ao meu alcance, tá? O esse, essa, isso é o que está perto, mas não está ao meu alcance. E o aquele, aquela, aquilo é aquilo que está longe e totalmente fora do meu alcance. Certo? Então, tem uns advérbios de lugar que vão servir para a gente usar o mesmo sinal para os pronomes demonstrativos, tá? Que é o aqui, aqui, ali, então meu braço está esticado ali, e lá, tá? Lá. Esse lá, pelo enquadramento aqui do vídeo, eu não posso esticar muito o braço, não vai sair do enquadramento. Mas o sinal correto seria eu esticar totalmente o braço. Então, lá, para não sair do enquadramento aqui, ó, lá. E tem a expressão de longe, né? Lá.
longe, lá. Certo? Então, aqui, ali e lá. Então, esses são advérbios de lugar que a gente vai usar na língua de sinais, tá, gente? Na língua de sinais, que a gente vai utilizar os mesmos sinais para esses grupos de pronomes demonstrativos. Então, este, esta, isto vai ser assim. Este, esta, isto. O mesmo sinal de aqui, tá? Então, este, esta, isto. Esse, essa, isso vai ser o mesmo sinal de ali. Então, vai ser esse, essa, isso. Certo? Enquanto que aquele, aquela e aquilo vai ser o sinal de lá. Então, aquele, aquela, aquilo. Tá? Lembrando que corretamente esse sinal tem que estar, o braço tem que estar esticado. Tá? Eu não lembro bem de cabeça, mas talvez no glossário dessa aula, os sinais vão estar, os GIFs vão estar mais bem apresentados. Tá? Para vocês olharem bem como são esses sinais. Tudo bem? Então, este, esta, isto, esse, essa, isso e aquele, aquela, aquilo. Eu costumo dizer que os pronomes demonstrativos são os mais fáceis do mundo. É mais fácil a gente esquecer o nosso nome do que a gente esquecer esses sinais dos pronomes demonstrativos. Tudo bem? Bom, agora vamos ver os pronomes interrogativos. Os interrogativos nós vamos desenhar uma interrogação, tá, com um indicador. Então, pronomes interrogativos, ok? Então, basicamente, nós vamos ter dois sinais que são muito importantes, são muito utilizados, tá? E eles têm o mesmo sinal, expressões diferentes. Bom, a principal característica dos pronomes interrogativos é a expressão facial, ok? Porque na língua portuguesa nós temos a voz e pela impostação vocal a gente dá a entonação da pergunta. Vocês têm alguma dúvida? É sério isso? Essa modulação que nós fazemos na voz é que dá o tom da nossa pergunta. Se é uma pergunta exclamativa, se é uma exclamação interrogativa, se é uma ironia, enfim. Na língua de sinais, como nós não temos esse recurso, nós trazemos esse recurso todo para a expressão facial. Então, é fundamental que vocês pratiquem, junto com os sinais dos pronomes interrogativos, as expressões corretas, ok? Então, basicamente, nós temos duas expressões interrogativas, expressões faciais interrogativas, basicamente, tá? Elas vão aparecer mais nos livros, nas descrições da linguística da Libras, tá? A sobrancelha franzida para baixo, certo? E a sobrancelha franzida, a testa franzida para cima, ok? Então, basicamente essas duas, tá? Mas a gente pode ter outras expressões envolvendo a boca, que combinadas ali vão dar a ideia de uma interrogação exclamativa, né? Ou uma exclamação interrogativa, uma ironia, etc. Tudo bem? Então, basicamente, nós estamos falando do sinal de que e sinal de quem, tá? Então, para esses dois sinais, nós vamos usar esse sinal aqui, ó, certo? Essa configuração, tá? O dedo indicador e o dedo polegar, tá? Pressionados, os outros dedos todos recolhidos, tá? O que? Quem? O que? Quem? Qual é a diferença? A expressão, tá? Então, o que eu vou franzer a sobrancelha para baixo. O que? O que? O que? E o quem eu vou franzir a testa para cima. Quem? Quem? O que? Quem? O que? Quem? Tudo bem? Então nós temos também o sinal de qual. Qual? Qual? Que pode ser esse aqui, tá? Quando eu estou perguntando alguma coisa, qual? O sinal qual? Livro, sinal, qual? Tá? Qual? Ou eu posso perguntar qual entre duas coisas, tá? Então eu vou dizer qual? Qual desses dois? Tá? Então, qual ou qual? Tá? Então perceba que a expressão eu posso usar tanto para cima, testa tá franzida para cima, quanto a sobrancelha para baixo. Qual? Sinal qual? Ou entre dois objetos, que eu tenho que escolher. Qual?
testa para cima. Qual? Depois eu tenho o sinal de quantos. Quantos. Tá? Essa configuração, ó. A mão vai abrindo, começa toda fechada. Eu vou abrindo um dedo de cada vez, tá? Então, as expressões a gente pode combinar de acordo e combinando de acordo com o contexto da frase, ok? Então, o que, quem, qual, quantos, quantos. Depois eu tenho o sinal de quando. Para quando, eu vou sinalizar de acordo com o tempo que eu estou me referindo. Quando no passado ou quando no futuro. Porque eu posso perguntar, vocês dois se conheceram quando? Para trás. Quando? Essa configuração aqui, quando? Tá? A orientação é para trás do movimento. Tá? Mas se eu vou fazer uma pergunta referente ao tempo futuro, vou perguntar a prova. Quando? Tá? Então, a prova de Libras vai ser quando? Tá? Aí o movimento é para frente, a mesma configuração, só a orientação do movimento que é para frente, certo? Depois eu tenho o sinal de como, tá? Essa configuração aqui, fazendo um punhadinho com as duas mãos. Como? 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 Tá? E por quê? Tá? Dois indicadores de lado, um batendo no outro. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tá? E aí as expressões que couberem adequadamente no contexto daquela frase. Tá? E por último nós temos onde. Essa configuração aqui em L, tá? Onde? 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 Ok, pessoal? Então, recapitulando muito rapidamente. O que, quem. O que, quem. Qual. Qual. Quantos. 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 Quando. Quando. Como. Por quê. Onde. Certo? Vamos agora ver os pronomes indefinidos. Bom, os pronomes indefinidos nós vamos ter que soletrar, tá? Então nós vamos fazer pronomes indefinidos, certo? A palavra vai ser soletrada, tá bom? Então, nós vamos ter todos aqueles sinais que dão aquela ideia de indefinição dos sujeitos envolvidos, tá? Na frase. Então nós vamos ver sinais como, por exemplo, alguns, tá? Alguns. Ou vamos ver sinal de alguns. Alguns, tá? Alguns. Atenção, gente, que o pronome interrogativo nós vamos ter o movimento para cima, tá? Eu estou fazendo aqui o movimento de lado, mas para vocês visualizarem as configurações, tá? E o movimento, tá? Mas ele tem que ser feito para frente, tá? Só que assim no vídeo vocês não conseguem identificar direito. Então eu tenho feito para o lado, tá? Mas o movimento é para frente. Já o alguns, movimento, a orientação da mão, da palma da mão é para dentro, tá? A orientação é essa, tá? E o braço está na vertical. Então, alguns, alguns, alguns. Então eu posso ter alguns ou alguns, tá? Então eu vou, digamos que usar esse sinal para alguns objetos, tá? Tem algumas coisas ainda. Tá? E esse aqui eu posso usar para pessoas. Tem algumas pessoas. Depois eu tenho o sinal de cada e cada um. Tá? Então, cada, como se eu estivesse dando um peteleco aqui, ó. Cada, pelo menos 3 movimentos, tá? Cada. Ou cada um de vocês, ó. Cada um. Tá? Então, cada um vai ter que gravar o seu vídeo. Tá bom? Cada um. Depois o sinal que a gente já conhece, a gente já viu desde as primeiras aulas, que é o sinal de nada. Tá? Nada. Nesse caso, é o nada de vazio, tá? O nada de ausente, não é a resposta do de nada, do obrigado de nada, não. É o nada. Tá? Como eu disse lá na outra aula,
O que você está fazendo? Nada. Certo? Então, nada. E eu tenho um nada de vazio, que eu posso dizer assim, ó, nada. Nada. Tá zero, tá nada. Depois eu tenho o sinal de vários. Vários. Ó, esse movimento aqui, ó, como se eu fizesse um em cada dedo, tá? Vários. Então, vários. Ok? Vários. Depois eu vou ter sinal de maioria e minoria. Maioria, minoria. Tá? Maioria, minoria. Depende, o movimento vai começar num local diferente dependendo do sinal, tá? Então, se for maioria, ele começa fechado e aumenta. Se for minoria, ele começa aberto e fecha. Depois eu tenho o sinal de nunca. 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 Essa configuração aqui, tá? Nunca. Então, antigamente, o sinal era sinalizado soletrado, tá? Então, se fazia nunca. Nunca. Você vai naquela casa? Nunca. Com o tempo, a regra do menor esforço, a lei do menor esforço, que a gente já ouviu falar na língua portuguesa, e que a gente chama refrigerante de refri, televisão de TV, essa lei do menor esforço, vamos dizer assim, também foi aplicada nesse sinal. Então, nunca, começou a ficar muito trabalhoso, começaram a fazer nunca. Então, nunca, nunca. Tá? Então, nunca. Mas eu tenho também o sinal de nunca mais. Nunca mais. Tá? Como se tivesse uma cruz, né? Nunca mais. Eu nunca mais como essa comida. Eu nunca mais quero ver essa pessoa. Tá? Ou então, nunca mais. Tá? Essa configuração nas duas mãos, nunca mais. Então, eu posso fazer um nunca mais, eu posso fazer um nunca mais. Tá? Desses dois jeitos. Eu posso fazer também um nunca vi. Tá? Então, eu vou fazer nunca vi. Tá? Essas configurações, tá? Então, nunca, normal, nunca vi. Nunca vi. Certo? E eu posso também fazer ninguém. Essa configuração, tá? Começa aqui no queixo. Hermínio, tem que fazer a bochecha? Tem que fazer a bochecha, tá? Que é a que dá a ideia de vazio, tá? É só sugar a bochecha aqui, não é para fazer biquinho não, só para sugar a bochecha. Ninguém, ok? Depois nós temos sinal de sozinho, tá? Sozinho. Poxa, tô esperando aqui, sozinho, tá? Sozinho ou só, só, no sentido de só isso, tá? Então só e sozinho. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de pronomes. A gente precisa entender onde colocar esses pronomes, e na medida que nós formos fazendo os exercícios de construção de frases, vocês vão entender melhor qual é o melhor sinal para utilizar dentro daquele contexto da frase. Tudo bem? Não esqueçam de fazer o exercício, não esqueçam de praticar, tá? Junto dessa aula vai também o glossário dessa aula, com todos os sinais, em GIF ou em imagem, tá? Para vocês praticarem, tá? E sem falar que vocês podem assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem, tudo bem? Não esqueçam de dar uma olhada também nos vídeos da hora da revisão. Pessoal, um bom estudo para vocês, até a próxima aula.